E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago pra vocês tudo sobre a origem do Radiotrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, hoje a gente vai falar de mais um universo alternativo feito por fãs, uma EU sobre Ben 10, né, que o universo em questão ele foi divulgado no Amino com vários detalhes e informações sobre aliens e questões de lore também, e vamos apresentar tudo isso e mais nesse vídeo sobre o Radiotrix. Então antes de começar a gente falar de coisas como o funcionamento ou os alienígenas do Radiotrix, a gente vai fazer uma pequena introdução à sua história de origem. Existem dois Omnitrixes nesse universo, o Radiotrix e o Omnitrix. Dois protótipos foram criados pelo Azimuth para promover a paz intergaláctica, né? Sendo o Radiotrix mais velho entre os dois. Aí, devido a um problema bem grave na bateria do Radiotrix, ele não recebeu mais amostras genéticas, ficando com somente 10 alienígenas catalogados nele. E essa bateria ela era muito tóxica para todos os seres vivos, né? Devido a ser um micro-reator nuclear, fazendo assim as transformações durarem por tempo ilimitado. Entretanto, existe uma trava de segurança que impede o usuário de usar por mais de 10 minutos devido ao fator que, se usado por tempo demais, ele pode criar efeitos colaterais, como um câncer em partes específicas do corpo, dependendo de qual alienígena se usa, como por exemplo um câncer de pulmão que pode ser obtido ao se usar demais a transformação de um pironita. Porém, os efeitos são temporários e podem desaparecer de 20 a 30 minutos, e é estritamente proibido usar o Radiotrix nesse meio tempo. Caso contrário, isso pode piorar os sintomas de câncer. É algo similar, tipo assim, como se você fumasse várias vezes em menos de um minuto. Agora, sobre a seleção dos alienígenas, dos 10 alienígenas que foram para o Radiotrix, a seleção foi feita com os melhores e com mais potencial entre os aliens em geral. Ela foi feita pelo Azimuth pessoalmente. Ele escolheu os melhores candidatos, tanto do mais experiente até o mais diferente dos demais, para catalogar o DNA e estar presente ali no Radiotrix. Como Blazer, um pironita que já trabalhou com Azimuth e construiu sozinho 2 estrelas de Dyson. Eles foram treinados e ensinados para depois entrarem no Radiotrix, funcionando da seguinte forma: se o alien que antes não estava no Radiotrix, mas antes ele já era um membro muito forte de sua espécie, como se fosse um herói ou um líder para a espécie, após a entrada no Radiotrix, ele vai ficar ainda mais poderoso, já que eles vão entrar no ápice de si mesmo, sendo todos os aliens do Radiotrix Fublaus, como Leviatã, um Tokusha, Khonshu, um Tepikufan, Tenk, um Pripyatozian B, e entre outros. E galera, toda essa lore do Radiotrix foi feita pelo Samuel Nemesis, um membro do Aminoverso de Ben 10, o Amino Diversidades Crossovers. Ela faz parte de todo esse verso do Amino. Tem uma coisa, galera, é que mesmo que o Radiotrix ou outras formas da Amino, como o Funk Supremos, Ultra Supremos ou Ultra Version Lights, ainda há uma lógica. Afinal, lá ainda é um roleplay, né, que possui regras, não é uma bagunça, né, tanto que vão existir coisas mais quebradas e overpowers, né, para eventos que pedem esse tipo de poder, também coisas menores, né, como eventos urbanos ou de nível cidade, por exemplo, né, sendo um verso que mistura as coisas de Ben 10 com outras franquias. Ela dá muita possibilidade de liberdade muito grande para personagens feitos pelos participantes, e isso tudo dentro dos conformes das regras da organização geral do Amino. Agora, galera, indo falar sobre os modos do Radiotrix, primeiramente temos o modo carregado. Esse modo indica que o Radiotrix está seguro para uso normal. Claro que tem aquela limitação de 10 minutos, a transformação para a segurança do usuário, então ainda se é necessário tomar cuidado. Sobre o modo ativo, esse modo significa que o usuário ou o próprio alien que ele ativou usar um relógio. Se o usuário ativar o Radiotrix, ele fica com bastante personalidade dele mesmo. O alien dentro do Radiotrix ativa ele mesmo. Ele vai ficar com todas as memórias e, é claro, a sua personalidade própria. E não tem tantos problemas, né, se os aliens ativarem, ajudarem, né, por causa que isso pode ser até vantajoso. Afinal, caso o usuário morra, né, o usuário do Radiotrix morra, o Radiotrix também morre, né, e isso ocorre porque o relógio se torna uma parte biológica do usuário a partir do momento que gruda no pulso dele. Se o Radiotrix morrer, todos os aliens dentro dele morrem e muitas vezes os obrigam a agir. Por isso que também existe a função de segurança, que se ativa automaticamente se o usuário ou o Radiotrix sofrer risco de morte, ou caso o usuário não consiga ativá-lo a tempo. Temos o modo de
segura, que é como se você tivesse um intervalo de segurança para que o usuário não sofra as consequências causadas pela bateria ao usar demais o Radiotrix. Quando o relógio entra nesse modo, é extremamente proibido ativá-lo como dito antes. Isso até que as barras não estejam completamente cheias. O modo código, ele é um modo que ele pode ser ativado depois de conseguir ativar o controle mestre, e somente o Azimuth pode lhe dar. Para ativar ou acessar o modo código é bem simples. É só segurar o botão para ativar o Radiotrix e assim utilizar um código secreto, né? Com uma sequência específica pode-se obter o Radiotrix recalibrado. Caso isso seja feito, o Radiotrix ele entra no modo de recalibrar, que vai simplesmente fazer o Radiotrix começar a piscar e ele vai se transformar na sua forma recalibrada. Agora voltando a falar mais especificamente sobre a bateria defeituosa presente no Radiotrix. Essa bateria ela está no Radiotrix se chama bateria de reator. Ela foi criada pelo Azimuth antes mesmo da Ascalon. Ele criou com o intuito de criar uma fonte de energia infinita para todo o multiverso. Porém, infelizmente, ele não sabia que quando criou ela seria extremamente prejudicial à saúde. Infelizmente, o reator, a bateria, né, ela não pode ser removida do Radiotrix, já que ela derreteu dentro do próprio relógio, né, que acabou infectando as transformações dos aliens, fazendo com que cada um possa dar um tipo de câncer, como dito antes. E, infelizmente, mesmo se desmontar ele e tentar separar o reator, o relógio ele vai acabar quebrando o ignitor. É que com o derretimento do reator, os dois estão juntos permanentemente. O reator do Radiotrix ele possui inteligência artificial. Basicamente, a sua função veio porque o Azimuth criou para o usuário ter mais interação com o Radiotrix, facilitando o uso dele, né? Compartilhando informações sobre ele, né? Aí cada vez mais o relógio te vê como confiável, né? Conforme você interage com ele. Porém, o sistema de inteligência artificial era conectado ao reator e o sistema também derreteu junto com o reator, que fez com que o reator criasse vida própria, né? Fazendo com que o Radiotrix tenha apenas um usuário durante toda a sua eternidade, já que o Radiotrix nunca mais vai sair do pulso do usuário já encontrado, já que ele conectou com a biologia dele, sabe? E o processo de transformação também é bem simples, galera. Basicamente é assim: transformação é rápida e indolor, mas alguns vão ter transformações diferentes, já que todos são full-blown, né, tendo uma característica própria. Agora, com tudo sobre a origem e o funcionamento do Radiotrix explicado, vamos para a história da AU em si. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele, vindo do lado infinito. A sua chegada na Terra aconteceu quando o Azimuth criou o Omnitrix. O Vilgax, ao invés de ter como objetivo criar um exército com o Omnitrix, ele queria protegê-lo. E quando ele havia conseguido o Omnitrix, ele matou milhões de seres alienígenas. O Azimuth, ele sabendo disso, antes de dar o Omnitrix pro Vilgax, ele criou o modo de autodestruição. Quando o Vilgax ele perseguiu o Azimuth para uma armadilha perto de Júpiter, o Azimuth ele ativou a autodestruição e explodiu o Vilgax. Porém, acabou acertando a si mesmo. Aí o Azimuth, quase morrendo, entrou dentro do Radiotrix e se lança na Terra segundos antes da nave explodir em pedaços. Aí ele se lançando na Terra, o objetivo do Azimuth era que o Max encontrasse ele. Porém, acontece aqueles eventos de Ben 10 no universo, né, no episódio, e então havia o Ben, queria desviar a cápsula do Radiotrix, que o Ben Tennyson pudesse pegar o relógio, mas como nessa linha temporal existem duas divisões, aqui aparece no desenho, e a do Radiotrix, que ao invés de lançar a cápsula para o Ben Tennyson, acabou acertando o personagem principal da SAU, é o Samuel Tennyson, é o nome do protagonista do Radiotrix. Ele é um humano com 15 anos e não se possui muitas informações sobre esse personagem, além de que ele é alto e que gosta de sorvete de banana, né, vitamina de banana. Mas para finalizar aqui com chave de ouro o vídeo, vamos falar sobre alguns dos áreas e transformações do Radiotrix. A gente vai começar falando da transformação do Friage, né, que aqui se chama Friasca. O Friasca, também conhecido como Negative, é um macho alfa da raça necrofigiana. Como a maioria sabe, aqui do canal sabe, né, a imensa e avassaladora maioria dos necrofigianos são fêmeas. Mas, ao menos dentro desse universo, os machos eles chegam perto da porcentagem de 1 em 10 bilhões, né, demorando mais de 10 mil anos para aparecer mais de um macho. O macho da espécie ele só poderá liberar e guiar toda a espécie quando surgirem as estrelas guia que os machos alfa já possuíram. E esses símbolos irão aparecer na parte inferior das asas em um tom azul luminescente. O interior das asas dos machos é luminescente, né, já que quando o macho ele passa guiando as outras fêmeas perto de um buraco negro, as asas elas brilham automaticamente, né, e a coisa que mais brilha são as estrelas nas asas, fazendo todo o foco das fêmeas focar somente no macho alfa que sabe o caminho, né? As tatuagens nas asas dos necrofrigianos significando o quão alto na hierarquia ele está,
Tanto que o negativo, ele tem asas totalmente tatuadas. Todas as tatuagens têm um padrão semelhante às tatuagens tribais havaianas, sabe? Os seus pelos em algumas partes do corpo, como perto do pescoço, significam o quanto atraente é o macho para as fêmeas, tendo um limite máximo sendo esse. E o Friasca, ele foi um dos últimos, porém o mais forte e poderoso macho alfa, sendo 5 machos alfa que nasceram, né? Os seus hobbies eram nadar em oceanos gelados dos planetas que chegavam a menos 4 milhões de graus negativos, sabe? Possuindo 2 esposas e 59 filhas e um filho atualmente. E a raça enquanto ele tá fora. Ele tem um temperamento frio, porém ele possui um bom humor, né? Ele faz de tudo para ser justo em todas as coisas, repartindo corretamente. Já que ele vê todos os necrofrigianos como uma família. Ele nasceu perto da quase extinção da espécie, que sobraram apenas 49 necrofrigianos e ele, né? Aumentando a espécie para 9.900% depois de adulto. O Friasca, ele já escapou de 2 buracos negros, né? Atravessou um super gigante vermelho para resgatar um filhote perdido. Ele também já atravessou a galáxia de Andrômeda até a Via Láctea em menos de 15 dias. E se ele abrir a sua boca, quase um planeta inteiro do tamanho de Júpiter pode ficar totalmente congelado, né? Virando uma era do gelo naquele planeta. E a temperatura mais baixa já registrada que o Friasca criou com seu bafo átomo foi de menos 273,15 graus Celsius. E isso se compara ao zero absoluto. E quando ele decide se esforçar no sopro, ele pode congelar uma estrela do tamanho da Canis Majoris. Agora, seguindo com o cromático, o Chromorock, mais conhecido como cromado, ele é um ser da espécie Crystal Sapien, né? Ele também é um dos fundadores de Petrópia. O seu cargo anterior era de general, né? Conhecido pelo apelido de Estrela Negra do Abismo. O seu nome era Crones. Depois da raça Petrosapien entrar em extinção, mesmo assim ele não havia morrido, né? Os seus cristais foram perdendo a cor e acabaram morrendo, né? Para conseguir evitar a inevitável morte, ele escolheu ser um voluntário para entrar no Radiotrix por causa do convite do Azimuth que ele fez quando descobriu que Cronos estava morrendo. Depois disso, ele se tornou apenas selecionável no Radiotrix recalibrado, sendo um dos mais poderosos do Radiotrix recalibrado, o Crystal Sapien mais poderoso, embora já possuísse esse posto antes mesmo de entrar no Radiotrix. Porém, quando ele entrou no Radiotrix, ele se tornou muito melhor. Poderia imaginar sendo ainda mais poderoso no Radiotrix, devido a como aquele processo, né, que todas as espécies no relógio seriam o ápice da espécie, né, e também sendo um alien fublau como todos os outros aliens do Radiotrix, né. Sobre os seus poderes e habilidades, ele pode absorver a energia, mas também ele pode absorver mana. E se essa quantidade de energia que ele puder absorver precisaria de uma esfera vazia do tamanho da nebulosa de L, né, que é a nebulosa do olho. No quesito de energia, ele pode lançar rajadas brancas com bordas pretas, caso forem rajadas de energia. Agora, se forem rajadas de mana, são rajadas pretas com bordas brancas. Ele tem o poder de manipulação do espectro eletromagnético, que com isso ele pode controlar o espaço quântico e subatômico, né, e outras coisas envolvendo manipulação do espectro. Ele pode manipular os cristais e assim criar uma armadilha fazendo meio que um espelho, né, para desviar ou atacar, né, já que somente o cromado pode atacar pelo espelho. Ele pode se teletransportar, criando e depois entrando dentro de um buraco negro, mas apenas ele pode se teletransportar e não os outros, né. Agora a gente volta a falar do anteriormente citado, que é o Blazer, né, que é o chama do Radiotrix. O Blazer, mais conhecido como o carvão fumante, seu nome real é Linux. Ele era um mecânico físico muito famoso em Pyros. Era mais especializado em motos em geral, né, que carros não eram o seu forte. Ele trabalhava somente para quem queria ou quem pagasse mais, já que o seu trabalho era reconhecido por vários planetas, né, tendo muitos e muitos pedidos de modificações e concertos ilegais. Ele tem uma personalidade de um fumante de 30 anos. Ele gosta de rock e de metal. Aí um dia ele viu um panfleto do Azimuth para um teste secreto que algumas espécies foram pré-selecionadas e ele decidiu se juntar devido ao seu tédio extremo que ele estava ali no momento, né? Que ele não via salvação em si mesmo, tanto que as suas chamas ficaram quase invisíveis naquela época. Suas chamas aumentam conforme seu temperamento, né? Já que ele podia ser visto como uma estrela há milhões de anos-luz antigamente. Após a seleção final, ele foi treinado tanto para combate e outras situações de risco e assim entrou no Radiotrix. Ele era amigo de Max, já que ajudou algumas vezes a levar até sua amante. O Blazer, ele já construiu 2 esferas de Dyson, né, com 2 estrelas que batizando elas de Lattice e tal. Ele também teve outros feitos, como quase criar um buraco negro, aumentando muito a massa das estrelas e tal, acidentalmente. Conseguiu chegar perto de criar uma chama próxima a plasma, o quarto estado físico da matéria. Ele tem um alto conhecimento sobre mecânica, principalmente de motociclistas, além de engenharia espacial. Além de que ele tem uma maestria extrema na criação e no manuseio das chamas, como ele pode criar chamas que não se
ser apagam na água ou no espaço, semelhante ao sol, sabe? Além dele ser muito bom em combate, criando e usando suas técnicas de combate e manuseio do fogo. Pra vocês terem noção, galera, ele que caçava os predadores dos pironitas, né? Que são os Siridosos, só com um passatempo, né? O bichão era brabo mesmo. Agora vamos falar aqui do NRG. Tem que ele é um Pripyatosiano B, também conhecido como Roger. Ele era um guerreiro que lutou na guerra dos Pripyatosianos entre os Pripyatosianos A e B. Tem uma esposa e 2 filhos, né? Porém, eles morreram em um ataque dos Pripyatosianos da superfície, que no caso são os A. Aí, enfurecido, ele ficou tão furioso que ele acabou matando e ferindo vários aliados sem querer, devido a ele ter aumentado intensamente a sua radiação e tamanho. Aí, por isso que ele criou uma armadura que pudesse aguentar a sua radiação, se tornando um reator solar ambulante. Por isso tem várias mangueiras que conectam da armadura até o vaso de pressão para diminuir os níveis de radiação e diminuir a temperatura da armadura, né? Para que o traje não derreta. Agora, o próximo que a gente vai falar aqui é o Diamante, que é o Crystal Rock. Ele é um Petrosapien Fublau, conhecido por ser o maior caçador e o pai do Tetrax. Ele trabalhava para quem tivesse problemas com predadores, tipo matando eles e vendendo a carne deles. Ele entrou no Radiotrix por possuir uma doença incurável naquele momento chamada de Petromorte, né? E para evitar a sua morte e ser curado, ele decidiu entrar no Radiotrix. Aí, antes de entrar no relógio, ele possuía as melhores habilidades de caça de todo o universo, além de maestria suprema em suas habilidades. O XLR8 se chama Sun. Ele é um Kinacelerano Fublau. Enquanto vivo, ele arranjava muita confusão por causa do seu egoísmo. Além de que ele jogava sujo nas corridas, na qual ele participava em Kinet, ele usava o seu ferrão, né, para agarrar e cortar os seus oponentes na corrida. Além de usar essa armadura que é extremamente leve. Porém, em alta velocidade, causava fortes e poderosos impactos. Daí, após ele perder uma aposta com Azimuth, ele entrou no Radiotrix. E para finalizar os aliens, temos o Snerio. Seu nome é Khonshu. Ele é um Tepikufan Fublau, conhecido como o deus dos egípcios e criador da espécie dos Tepikufans. Todos foram criados a partir de um pedaço dos seus papiros, sendo um ser sábio e conhecedor sobre a cultura e linguagens também, né? Também sendo um poliglota universal. Ele chegou na Terra por volta de 3200 a.C. Com a sua chegada, ele foi criado as pirâmides em sua homenagem, né? E ao seu pedido guardou o cajado uma câmara secreta, né? Ele criou uma biblioteca secreta com todos os tipos de feitiços de mana também, e logo ele escreveu os feitiços em seus papiros pelo corpo, né? E ninguém sabe como diachos ele entrou no Radiotrix, nem mesmo Azimuth sabe, né? O bicho é um mistério dos mistérios. Tem um imenso conhecimento sobre mana, sabendo tudo possível sobre feitiçaria. É o mago dos magos mesmo. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo sobre tudo sobre a origem do Radiotrix, o funcionamento, os modos, os aliens, a história aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, qual é o seu favorito. Se você quer mais EUs aqui no canal que eu trago, que tá muito massa. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!